E aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja correndo tudo bem com vocês, que os seus estudos estejam indo conforme vocês programaram. E hoje eu vim aqui de novo ajudar vocês um pouquinho nesses estudos, né? Eu ajudo na parte de física e como a gente veio anteriormente estudando óptica, a gente continua estudando óptica e agora na parte de espelhos planos, beleza? Nessa aula a gente vai estudar como os espelhos são feitos e como é formada a imagem, show? Então bora lá! Então, como é feito o espelho plano? O espelho plano é formado por uma camada de vidro muito bem polida, beleza? Por que ela tem que ser muito bem polida? Porque como a gente viu na aula de reflexão, se ela não estiver muito bem polida, a reflexão vai ser difusa, formando uma imagem não tão nítida ou às vezes nem nítida. A gente não consegue saber o que a gente está vendo, certo? E como a gente quer se ver nitidamente, a gente precisa do que o vidro esteja muito bem polido, para que não há desvio na luz. Depois do vidro, um material prateado, né, que hoje em dia a gente usa muito a prata, e esse material prateado também tem que estar muito bem polido, porque é ele que vai fazer, de fato, o papel da reflexão, certo? É nele que, de fato, os raios serão refletidos. E como ele é o mais importante, que é onde vai, de fato, ocorrer a reflexão, a gente tem que proteger ele, tanto na frente quanto atrás. Na frente a gente protegeu com vidro e atrás a gente passa uma tinta protetora, beleza? Então, é só isso, né, como é formado no vídeo. No material de apoio eu falei um pouquinho melhor, né, dos termos, eu escrevi um texto até um pouquinho maior, mas é basicamente isso, né, que faz com que a gente consiga enxergar imagens bem nítidas de nós, beleza? E como se forma a imagem no espelho plano, né? Antes da gente falar de como se forma a imagem, como é que a gente descreve um espelho num desenho esquemático, né? Um desenho esquemático é isso aqui, beleza? A gente vai fazer o quê? Uma linha reta, né? Representando o espelho com essas linhazinhas aqui, né? Com esses cabelinhos aqui. Ou assim, né? Assim eu acho que é bem mais fácil, porque a gente só faz aqui em cima. Não tem problema. Essa é a representação do espelho num desenho esquemático. Pra gente não ter que fazer aquele desenho todo bonito, né? De um espelho, a gente faz assim, beleza? Então, como é que a gente vai fazer para formar a imagem? A gente vai ter um objeto, O, e a gente vai ter uma imagem, I, beleza? Então, a gente vai pegar dois raios, um paralelo à superfície, em que ele está apoiado, beleza? Quando ele bate aqui, ele reflete na mesma direção. Então, esse aqui é o raio refletido. O raio que saiu, bateu, refletiu, beleza? E vamos tirar um aqui, ó, entre a junção do espelho e a superfície. Então, ó, ele vai vir aqui, bateu, refletiu, beleza? Lembrando que o ângulo daqui é igual ao ângulo daqui, né? Que a gente estudou na aula de reflexão, né? O ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Show? Então, vamos lá. Tá, Priscila, mas como é que a gente vai formar a imagem? Como é que se forma a imagem? Imagens são formadas pela junção dos raios refletidos. Mas, pô, Priscila, impossível. Olha aqui para onde um tá indo e o outro tá indo. Show! Mas só que eles têm os seus prolongamentos. Ou vão ser, de fato, os raios refletidos, ou serão os seus prolongamentos se juntando, né? Então, aqui vai ser os seus prolongamentos. Então, o prolongamento é o quê? Essa linha tracejada vermelha. Então, ele veio para cá, prolonguei o raio e aqui. Então, juntou aqui, formou outra imagem, certo? O que significa quando a gente tem a junção pelos raios refletidos ou quando a gente tem pelos prolongamentos? Quando a imagem é formada pela junção dos raios refletidos, a imagem será real, né? O que não está acontecendo aqui. Quando são pelos seus prolongamentos, a imagem é virtual e ela se forma aqui atrás, né, do espelho, ou seja, é uma imagem que se forma atrás do espelho, justamente porque é formada pelos seus prolongamentos. Então, dá a sensação que a gente está dentro do espelho, beleza?
Então a gente já tem uma informação sobre como é formada, como é a classificação da imagem. A imagem é virtual. Por quê? Porque é formada através da junção dos prolongamentos. A imagem é direita. Por que ela é direita? Porque ela não é invertida, né? Parece meio estranho, mas é porque ela não é invertida. O que é uma imagem invertida? Se eu tivesse pegado essa pontinha aqui e botado aqui para baixo, vou fazer uma imagem invertida e depois eu apago aqui. É como se a imagem tivesse formado assim, né? De cabeça para baixo. O que não é o caso, né? A imagem está de cabeça para cima. Então a imagem não é invertida. Se ela não é invertida, ela é direita. Certo? Então, uma terceira classificação, ela é do mesmo tamanho. Ela pode ser maior, menor ou do mesmo tamanho. Aqui elas são do mesmo tamanho. Beleza? Mais informações sobre o espelho plano. A distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Beleza? Então, desenho, desenho. Show? No espelho plano, o objeto tem o mesmo tamanho da imagem, né? Que é o que está escrito aqui. Mesmo tamanho também aqui, bem enfatizado isso para vocês. Então aqui, ó, esse desenho é igual a esse desenho. E a distância entre o objeto e a imagem será desão. E como a gente calcula desão? Desão vai ser desenho mais desenho. Já falei que desenho é igual a desenho, né? Porque é a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem. Então, essa distância aqui será 2 desenho. Então, Priscila, quero achar a distância do objeto à imagem. Então, eu vou pegar a distância do objeto ao espelho que ele me deu no enunciado. Vamos supor que ele me deu essa distância no enunciado. E ele quer saber do objeto à imagem. É só eu multiplicar por 2? Sim, é só você multiplicar por 2 a distância do objeto ao espelho. Você encontrou a distância do objeto à imagem, beleza? Bem de boa. Priscila, mas uma curiosidade. Achei estranho o que você falou. Você falou que a imagem é direita, mas olha que coisa estranha. Quando eu tô me olhando no espelho, se eu levantar a mão direita, o espelho, né, o meu eu do espelho levanta a mão esquerda, né? Porque levantei a mão direita, meu eu do espelho tá de costas, levanta a mão esquerda, não é? Então, Priscila, como é que eu faço? A imagem direita não é, pô, ela é invertida. Se eu levanto a direita, ele levanta a esquerda. Como é que eu faço aí? Que tipo de imagem é essa? Show! Essa imagem é uma imagem enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? Que não pode se sobrepor, porque ela é contrária, beleza? Se eu vou levantar a direita, o meu levanta a esquerda, e olha aqui como é que ficou. Assim que vai ficar a imagem, né? Aqui uma imagem enantiomorfa do B, né? O ponto A vai vir pra cá, vira a linha. O ponto D vai vir pra cá, D'. O C pra cá e o B pra cá, beleza? Então, quando a gente sobrepõe essas imagens, elas não podem ser sobrepostas, beleza? Porque elas são enantiomorfas, né? Elas são invertidas horizontalmente, mas ela continua sendo direita, porque uma imagem invertida, né? Uma classificação invertida da imagem é quando ela se inverte verticalmente, beleza? Horizontalmente é uma imagem enantiomorfa, né? E vai acontecer no espelho plano, sim. Mas a imagem vai continuar sendo direita, porque eu não viro de cabeça para baixo. Por mais que eu levante a mão direita e o meu eu do espelho levante a mão esquerda, eu não tô de cabeça para baixo. O meu eu do espelho não tá plantando bananeira, né? Ele tá normal. Então a imagem é direita, sim. Mas por eu levantar a mão direita e ele à esquerda, a imagem é enantiomorfa, ou seja, invertida horizontalmente. Show? Então, bora pro próximo aí. Acabamos. Achei que tinha até mais, mas não tem, então vamos praticar. Acabou aqui, ó. Estudamos nessa aula como é formado o espelho e como é formada as imagens nesses espelhos. E agora a gente vai praticar, beleza? Pra gente pôr em prática os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Na noite de Réveillon de 2013, Lucas estava usando uma camisa
com o ano estampado na mesma. Beleza. Ao visualizá-la através da imagem refletida em um espelho plano, o número do ano em questão observado por Lucas se apresentava da seguinte forma. Então, o número vai ser 2013. Então, aqui temos 2013, um espelho, e como vai ser apresentada? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com B, lembra? Ó, o ponto A, ele vai vir para cá, né? Mais fácil ainda. Vamos inverter número por número. O 2, a gente tem que pegar e pá, inverter. Só isso que a gente tem que fazer. Inverter, e ele vai ser o último da fileira. Beleza? Por quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer, inverter o número inteiro, né? Então, ficaria 3, 1, 0, 2. E a segunda coisa que a gente tem que fazer, inverter cada númerozinho, ficando assim, né? O 0 mantém a mesma coisa, o 1 e o 3, formando essa imagem aqui. Beleza? Primeira coisa, a gente rebate o número inteiro, ou a palavra inteira, seja o que for. E aí, a gente rebate número por número, letra por letra, seja lá o que for. E aí, a gente chega na resposta. Show? Priscila, tem macete? Meu irmão, claro. É claro que tem. O que você vai fazer? Se for possível, se o papel for um pouquinho mais claro, se ele for um pouquinho... Um papel A4 dá pra fazer. Aqui eu tenho uma cifra da minha aula de música. Tenho ela direita aqui, certo? Quero saber a palavra invertida, né? Por exemplo, Bruno Mars, que é a letra dele. Quero saber como é que Bruno Mars é escrito quando refletido no espelho. O que eu vou fazer? Estou olhando aqui o papel, certo? E vou olhar por aqui. Certo? Eu vou olhar por trás. A imagem que forma atrás é a certa. Beleza? É assim que vai ficar. Eu vendo por trás. Né? Não sei se dá pra ver. Forma o contrário de Bruno Mars. Beleza? É só eu inverter o papel. Priscila, ó, não tem gabarito, faço assim. Tem gabarito. Eu viro a folha e procuro no gabarito a palavra escrita do jeito certo. Por exemplo, quero saber física. Ao contrário. E tem o gabarito. Viro o papel e procuro no gabarito, né? No gabarito não, perdão. Nas alternativas, física, né? Com o papel virado ao contrário. A parte escrita, a parte branca, ou então a parte que está o exercício e a parte contrária do exercício. Viro e procuro física do jeito escrito certo. Tá escrito certo, é a imagem contrária. Marca o papel, não fura, dependendo do que for. Se for uma prova, um documento, você não fura, você presta atenção aqui, bota o dedo, qualquer coisa vira. Se for no Enem, tu dá um furo, se não for te atrapalhar, pode furar, que a prova vai voltar contigo. Fura, vira aqui, marquei, beleza? Então, como é que eu faria isso aqui? Eu viraria o papel, eu veria qual o número que, virando o papel, dá 2013, furei o papel, quando eu virei, eu vi que a letra é D, beleza? Então, esse é o macete para resolver questões assim. Então, bora para a próxima. Um objeto vertical de 1,8 metros de altura é colocado a 2 metros de distância de um espelho plano vertical de 1,2 metros de altura, obtendo-se uma imagem de altura H. Se o objeto afastar-se do espelho para uma nova distância igual a 6 metros do espelho, a imagem terá a altura H'. Para essa situação, é correto afirmar que... Então, beleza, vamos escrever... Vamos fazer um desenho do que está escrito aqui. Um objeto vertical. Então, vamos fazer aqui o objeto. Não falou qual que é, vou fazer uma seta que é fácil de desenhar. De 1,8 metros. De altura é colocado a 2 metros de um espelho. Espelho. Aqui temos 2 metros.
beleza? De distância do espelho plano. Espelho plano de 1,2 de altura. Esse aqui é o tamanho do espelho. Então, a altura do espelho, vou botar aqui, a altura do espelho igual a 1,2. Nossa, minha letra tá feia demais hoje. Obtemos uma imagem de altura Hzão. Então, aqui a gente vai ter uma imagem de altura Hzão. Ó, já conseguimos saber quanto é que vale o Hzão nessa primeira situação, né? 1,8. Porque a imagem formada num espelho plano, independente do seu tamanho, é 1,8, né? Se o objeto afastar-se do espelho, então a gente vai pegar o objeto e vai afastar para uma nova distância de 6 metros, então a nova situação, vou desenhar com outra cor. Aqui temos uma nova situação. Aqui a gente tem o mesmo objeto, 1,8 metros, só que agora isso aqui vai valer 6 metros, beleza? Do espelho, a imagem terá a galinha. Para essa situação, é correto afirmar que, gente, não vou desenhar o a galinha aqui, né, porque ele vai estar um pouquinho mais distante, mas se o objeto tem 1,8 metros aqui, por mais que ele esteja a 6 metros, a altura vai continuar a mesma, certo? Então, Hzão vai ser igual a galinha, que vai ser igual a 1,2? Não, 1,2 é a altura do espelho. Hzão vai ser igual a galinha? Sim, até aqui estamos certos. Essa aqui também estava certa, mas errou aqui. Que é igual a 1,8 metros? Sim, que é a altura do objeto. Independente de a qual posição ele está posicionado, ele vai continuar tendo o mesmo tamanho do objeto. Então, se o objeto está com 1,8, ele vai continuar com 1,8 lá. Então, Hzão 1,8 e a galinha 0,6? Não. Hzão 1,2 e a galinha 0,4? Não. Não haverá formação de imagem do objeto com o espelho citado? Não, vai ter formação de imagem sim. A 6 metros, né, do espelho, a imagem vai estar a 6 metros do espelho com 1,8 metros de altura. Então, Hzão vai ser igual a galinha, que é igual a 1,8 metros, beleza? Então, bora pro próximo. A figura a seguir mostra um objeto A colocado a 5 metros do espelho plano e um observador O colocado a 7 metros desse mesmo espelho. Um raio de luz que parte de A e atinge o observador O por reflexão no espelho percorrerá nesse trajeto AO uma distância igual a qual valor? Então, existem duas formas de a gente fazer esse exercício aqui, galera. Como é que a gente vai fazer? A gente vai traçar primeiro aqui o raio, né? Esse aqui é o raio incidente e esse aqui é o raio refletido, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai encarar que essa distância aqui vai valer x e que essa aqui, x menos 9. Por que aí? X menos 9 não, perdão. 9 menos x. Por que isso? Porque o total é 9, né? O total disso aqui tudo. Se a gente quer só esse pedacinho, a gente tem que tirar o pedaço x, beleza? Então, a gente faz isso aqui. E o que aconteceu? Lembra que eu falei que em óptica a gente sempre procura triângulos? Então, aqui, ó. Um triângulo onde esse cateto vale 5 e esse cateto aqui vale x, beleza? E outro triângulo aqui, que eu vou fazer de outra cor, para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Outro triângulo aqui, onde esse cateto aqui vale 7 e esse cateto aqui vale 9 menos x, beleza? Como é que a gente vai calcular isso aqui? Vamos para fazer a primeira forma que a gente tem para fazer. O primeiro jeito que a gente tem para fazer, a gente primeiro tem que fazer semelhança de triângulos, beleza? A gente vai pegar esse cateto aqui, né? Essa altura, que vale 5,
e botar sobre a altura do triângulo maior, que vale 7. É igual a base do triângulo menor x e a base do triângulo maior 9 menos x. Beleza? Então vamos lá. Multiplica cruzado. 7x é igual a... Aqui a gente tem que fazer distributiva. 5 vezes 9, 45. 5 vezes x menos 5x. Beleza? Então agora a gente vai passar esse menos 5x para esse lado aqui que está o 7x. Ele está negativo, passando para cá fica positivo. Então, 7 mais 5, 12. 12x é igual a 45. X vai ser igual a 45, né? Dividido por 12. X vai ser igual a 3,75 metros. Então, a gente descobriu que esse pedaço aqui, né? Ó, é 3,75. E esse daqui, quanto é que vai valer? 9 menos 3,75, que dá 6,25. Beleza? 6 não. 5. 5,25, perdão, gente. Porque 3 mais 5. 8, 75 mais 25, vai dar 1 mais 8, 9. Perdão, foi um erro aqui. Vai dar 5,25 esse pedaço aqui. Beleza? E agora o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que pegar esse triângulo 1 e esse triângulo 2 e fazer Pitágoras pra gente achar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, ou seja, as hipotenusas. Então, o que a gente vai fazer? Vou chamar aqui de A e aqui de Ozinho, beleza? Azinho e Ozinho. Então, como é que é a fórmula de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Beleza? Para o triângulo 1, como é que a gente vai fazer? Azinho ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao cateto 1 ao quadrado, 5 ao quadrado. Mais cateto 2 ao quadrado, 3,75. Beleza? Quanto é que vai dar isso? Tenho aqui. Esse Azinho vai dar 6,25. Beleza? No segundo triângulo, como é que a gente vai fazer? Ó ao quadrado, Ozinho ao quadrado, né? Que é a hipotenusa, vai ser igual ao cateto 1, 7 ao quadrado, mais 5,25 ao quadrado, beleza? Então, O será igual a 8,75. Beleza? Acabou a questão? Não. Para finalizar a questão, o que a gente vai ter que fazer? Ele quer a distância total, então a gente vai ter que pegar Azinho mais Ozinho, e essa aqui vai ser a distância que ele quer achar, beleza? A distância do enunciado. Então, quanto é que vai valer a distância? Vai ser igual a 8,75 mais 6,25, que dá 15 metros. Beleza? Ah, Priscila, mas dá uma volta. Eu concordo contigo. Tem um outro jeito? Tem. Eu falei que no começo que tinha outro jeito, né? Então, qual é o segundo jeito? O segundo jeito é o seguinte, vou fazer de roxo aqui. Segundo jeito. Nossa, essa bolinha em volta ficou muito feia. Deixa eu apagar aqui, pronto. O segundo jeito, como é que a gente faz? A gente vai pegar um raio, de fato, a gente desenha ele do mesmo jeito. Vou desenhar aqui de novo. O raio incidente
raio refletido, beleza? Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai prolongar um desses raios. Você escolhe qualquer um deles. Vou prolongar o raio refletido, beleza? Prolonguei. Olha aqui que maneiro. Formamos outro triângulo. Olha aqui. Um triângulo grandão. Beleza? Onde essa hipotenusa aqui já vai valer Dzão. Beleza? Ó, isso aqui, ó, vai valer Dzão. Essa hipotenusa aqui já vai valer Dzão. Show? Para não ficar tão poluída aqui essa imagem, vou fazer a imagem aqui, ó. O que vai acontecer? O prolongamento do raio, né, e o prolongamento. E aqui, esse pedaço. E esse aqui é esse pedaço aqui. Aqui temos Dzão, que é o que a gente quer achar, né? Aqui quanto é que vai valer, ó? Aqui não é 9 metros que tava? Então, 9. Beleza? Aqui, ó, quanto é que vai valer? 7? Não, 7 não. Ó, é só a gente pensar que o que aconteceu? O que a gente fez prolongar? A gente prolongou até um ponto. Onde é esse ponto? A gente prolongou até a imagem formada de A. Certo? Para a gente prolongar esse raio, a gente prolonga até a imagem formada de A. Então, a gente pega e forma a imagem aqui. A linha. Beleza? Então, esse ponto aqui vai ser a imagem de A. A linha. Beleza? E o que acontece? Você lembra que eu falei que a distância do objeto ao espelho é igual a do espelho à imagem? Então, aqui, ó, a gente vai ter 5 metros também. Então, quanto é que vai ser isso aqui tudo? 7, né? Mais 5, ó, que é esse pedacinho aqui. Então, 7 mais 5. 7 mais 5 vai dar 12. Beleza, galera? Então, quanto é que vai valer Dzão? A gente faz Pitágoras. D ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Dzão vai ser igual a 15. Ou a gente simplesmente pensa que esse triângulo aqui é pitagórico. Ou seja, o triângulo pitagórico, o mais famoso é aquele, né? Vou desenhar ele aqui. 5, 4, 3. Né? A gente vendo os catetos 4 e 3, a gente sabe que a hipotenusa é 5. Ou então uma hipotenusa 5 e um cateto 4, a gente sabe que o outro cateto é 3. Né? Um triângulo pitagórico. Sempre vai ser esses os valores, quando tem esses aqui. Ah, Priscila, mas aqui é 12 e 9. Mas você concorda comigo que 12 é igual a 4 vezes 3? E que 9 é igual a 3 vezes 3? Certo? Então aqui, ó. 4, 3, aqui 5. Concorda comigo que a gente está multiplicando todos os numerozinhos do triângulo pitagórico por 3? Ó, 4 vezes 3, 3 vezes 3. Então, o 5 a gente tem que multiplicar por 3. Ou seja, quanto é que vai dar Dzão? 15. Beleza, galera? Então, a aula termina aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Né? Desejo a vocês ótimos estudos, que vocês pratiquem cada vez mais, né? Não só o que a gente fez aqui. No material de apoio a gente tem mais exercícios, que vocês pratiquem demais. Que quando for para fazer para valer, vocês já vão estar afiadíssimos, beleza? Então, tchau, galera. Tamo junto!